Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário Online. E eu converso hoje com o candidato à Prefeitura de Santos, Taná Correia. Candidato, é uma honra tê-lo conosco. Obrigado por ter aceitado o convite do Diário do Litoral. Eu que agradeço a você, ao Diário do Litoral, um jornal que realmente cada vez mais está se colocando na cidade de Santos e no litoral, né? As cidades vizinhas, São Vicente, Guarujá. O Diário do Litoral tem evoluído bastante na sua audiência, tanto escrita como falada nos vídeos, né? Então, agradeço bastante o Diário do Litoral. Obrigado, candidato. Vamos iniciar falando sobre obras na cidade de Santos. Vou falar alguns locais para o senhor. Ponta da Praia, Gonzaga, foram locais repaginados. A atual administração deu uma baita atenção para esses lugares. Pergunto ao senhor, depois da linha do VLT e Zona Noroeste, o que o senhor tem de projeto para esses lugares que não foram beneficiados com os projetos de Gonzaga e Ponta da Praia? Com relação a esse tipo de ação, né, governamental, eu acho que nós temos que nos concentrar, já deveríamos ter nos concentrado, nos bairros periféricos populares. O nosso grande problema, o grande problema santista, é exatamente a falta de uma estrutura a esses bairros. Zona Oeste enchente o tempo todo. Nós temos ali o dique da Vila Gilda, que é um horror, é uma desonra para o município não ter uma atenção a essa população. Ali só tem trabalhadores, pessoas que trabalham, sabe, para sustentar sua família e tem que conviver naquela situação. Santos tem o maior porto da América Latina, conseguiu fazer um porto, não consegue consertar nas mesmas situações o dique da Vila Gilda. É a mesma coisa. O porto foi construído também na mesma condição do terreno que existe na Vila Gilda. Então, ali no dique da Vila Gilda. Então, você tem uma estrutura para que realmente dê dignidade da administração pública, porque quem mora lá já é digno, porque está lutando pela própria vida. A dignidade da prefeitura de dar atenção àquelas 20 mil famílias que moram, maior favela de palafitas do mundo, da América Latina. Zona Oeste enchendo de água o tempo todo. Sabuó ali tendo aquele problema que teve, na Lemoa, sabe? Aquelas ruas enchendo, pegando aquilo que a pessoa tem como patrimônio, com muito sacrifício, um fogão, uma geladeira. Então a nossa concentração de atenção vai ser exatamente para fazer o que não fizeram. Cuidar dos nossos bairros populares, dar condições, locomoção. VLT tinha que estar passando na Nossa Senhora de Fátima. Se tem alguém que tenha mais necessidade do que a Zona Noroeste com relação à condução, então nós vamos nos concentrar nesses bairros e nesses locais, nas nossas posições de governo. Perfeito. Educação. A pandemia, ela virou o mundo de ponta cabeça, né? Não só Santos, não só o Brasil. E muitas pessoas dizem que o ano letivo 2020 foi perdido. Já pegando como gancho a questão da pandemia, quais as suas propostas para a educação, candidato? É lógico que dentro dessa situação nós temos que procurar uma estratégia de atuação. E, pelo menos eu não tenho ouvido, pode ser que alguém até já tenha falado com isso, você não pode ter nenhum retorno às aulas presenciais se você não tiver a participação da família junto dessas crianças, junto na solução de cada escola. Não adianta eu fazer uma solução para uma escola da Ponta da Praia, essa mesma solução para uma escola no Morro da Nova Sintra. São situações completamente diferentes. Então você tem que reunir com os familiares e fazer como você vai desenvolver esse processo educacional. Você não pode vir com uma postura de cima para baixo, tem que consultar a comunidade. Quando eu falei com relação aos bairros periféricos, não vai ser uma coisa da administração, do prefeito que vai impor. Vou ouvir a população, vou ouvir os moradores daquelas regiões. Na educação vai ser a mesma coisa. Eu vou procurar ouvir todas as pessoas envolvidas, não apenas de uma determinação de cima para baixo. Saber qual é a solução que cada mãe, cada criança, cada professor propõe para a sua escola. Então, acho que é isso que vai encaminhar uma solução coletiva dentro desse problema e não uma condição só de cima para baixo.
Entendeu? Tem que vir essa solução, tem que vir de baixo para cima. Temos que conversar, até com as pessoas que moram, mas não tenham filhos na escola, temos que conversar com aquela comunidade. Precisa acabar esse negócio de achar que quem está numa prefeitura, quem está no governo do estadual, quem está no governo federal, que é o mandatário total e que não ouve as pessoas para quem que vão ser atingidas no processo, entendeu? Então, no setor educacional, cada escola, não a educação no geral, porque situações diferentes se apresentam. Então, cada escola do município vai ser ouvida com as pessoas que participam, com seus filhos e com os pais, com os responsáveis, para saber qual encaminhamento que vai ser dado em cada uma dessas escolas. Não é uma solução igual para todo mundo. As obras da nova entrada de Santos ficaram muito bonitas e um dos objetivos era acabar com o problema de enchente. Ficaram bonitas. As enchentes continuam. O que fazer, candidato? O que fazer. É o que eu digo. Sabe, você não tem é uma proposta de cima para baixo. Você não tem de baixo para cima. Tinha que escutar aquela população que mora naquela região, que mora ali na Lemoa, para saber exatamente o que mais afligia, sabe? Fazer esse sistema de escoamento das águas fluviais, das chuvas, de qualquer... Tinha que ser consultada a população. As pessoas que moram ali são pessoas simples, mas que lutaram para a vida dela. Uma geladeira, um fogão, é o patrimônio que ela tem, custou muito sacrifício. Ela teve que pagar a prestação, ou mesmo economizar algum dinheiro para comprar à vista para ter um preço mais barato. Aquele patrimônio tem que ser considerado como patrimônio principal daquela pessoa e tem que ser principal para você também. Você não pode colocar isso em risco, a saúde. Na hora que você tem uma enchente, aquela enchente que invade as casas, está ali proliferando o quê? A doença. Né? E como é que você não vai... Não é só patrimônio físico, tem um patrimônio de saúde, né? Patrimônio que as pessoas têm que ter o respeito e o cuidado da administração pública. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer nessas comunidades, nós vamos lá conversar com elas. Elas não vão pedir audiência. Eu irei lá conversar com a comunidade, se eles preferirem o local que eles determinarem. Se eles falarem, não, nós preferimos ir na prefeitura, então vem a prefeitura. Mas eu prefiro em tal local, na minha casa, ali num bar, num restaurante, qualquer lugar que tenha ali, a gente vai conversar com a população antes de tomar qualquer tipo de postura. E essa solução vai vir, mais uma vez, de baixo para cima e não de cima para baixo. Candidato, sobre a Prodesan, ela vem acumulando dívidas com o passar dos anos. Tem jeito? Tem alguma solução? Tem. A primeira coisa que nós temos que pensar, por que ela está acumulando dívida? Será se os pagamentos, os serviços que elas fazem estão corretos? Estão sendo pagos? Estão sendo saudados? Porque você sabe que a Prodesan, a maioria dos seus trabalhos, ela faz para a prefeitura. Será se está saudando? Ela conserta, por exemplo, uma calçada. Será que está sendo pago corretamente? Então precisamos ver isso primeiro. Quem é que também tem débito com a Prodesan? Né? Nós tínhamos uma fábrica de asfalto da Prodesan, né, que serviu durante muitos anos para a cidade, né, e foi fechada. Né? Então, eu acho que primeiro nós temos que dimensionar realmente qual é a situação. Será se existe um tipo de cabide de emprego dentro da Prodesan? A gente não sabe, entendeu? Então, precisamos ver isso, porque a Prodesan é uma entidade muito importante para desenvolvimento de muitas obras dentro do município. Ela não pode ser abandonada, a não ser que realmente esteja de uma forma que é irreversível. Mas isso a gente só vai saber no momento que chegar e fazer exatamente um grupo de trabalho, não uma comissão, não, é um grupo de trabalho, porque a comissão faz a reunião hoje e marca a próxima, é isso. Um grupo de trabalho não é 24 horas. Todo dia tem que ter um estudo, realmente um encaminhamento para a solução de algum problema. Então a gente vai fazer isso. Eu não sei se você tem alguma pergunta aí com relação a isso, mas a gente vai fazer isso na Prodesan, vai fazer isso na Coab, entendeu? É o mesmo pensamento. Até onde a inadimplência é apenas das pessoas que compraram imóveis ou a inadimplência também existe do município para essas entidades? Esse é o nosso objetivo, né, com relação a essas empresas que são
do município também. Tá? Ok. Suas propostas para o transporte público de Santos. Transporte público para Santos, primeiro tem que ter o bilhete, entendeu? Operário, do trabalhador. O bilhete do trabalhador. Ou seja, ele tem que ter uma condição de locomoção dentro do seu período de trabalho. Não adianta ficar exclusivamente para períodos limitados. Isso não pode chegar e falar assim, eu tenho X de bilhete para mim usar. Aí, se eu passei isso, o que sobra, né, ele perde. Não, vai ser utilizado 100% e muito maior, ampliar o tempo de utilização do bilhete. Eu penso no transporte, sistema aquaviário, por exemplo, intensificar. Nós temos aí sistemas de locomoção de Santos para Vicente de Carvalho e de Santos para Guarujá, ali para a entrada da Ponta da Praia. Nós não temos... e tem um pouco de aquaviário, né, para Caruara, para Vila Carrão, né, para Monte Carrão. Então, nós temos que intensificar isso. Por exemplo, lá no dique da Vila Gilda, por que não Porto do Dique? Para aquela população, em vez de ter que usar o transporte por dentro, não se faz uma barca para ir ali do dique até o centro da cidade, onde tem a maior possibilidade de comércio, de locomoção, né? Fica muito mais fácil. Então, eu penso, o sistema aquaviário. Por que não o VLT na Zona Noroeste até hoje? Não tem projeto, ninguém fala em VLT na Zona Noroeste. Se tem alguém que precisa de VLT nessa cidade, seria a Zona Noroeste. Ligar, em vez de fazer só São Vicente para o lado das praias, fazer São Vicente ligando para a Nossa Senhora de Fátima até o centro da nossa cidade, até o centro da cidade. Entendeu? Então, o transporte ele tem que ser uma tarifa popular, primeiro, uma tarifa popular mesmo, e para estudante também a mesma coisa, uma tarifa estudantil. Na minha época, nós tínhamos o passe do estudante. Quer finalizar? Nós tínhamos o passe do estudante, e o estudante utilizava também, né? Com mais liberdade a sua locomoção para as escolas. Né? Certo. Santos tem um déficit habitacional. O que fazer, candidato? Diversas coisas. Primeiro, você não pode fazer um tipo de moradia popular, que é onde você encontra o déficit, e você pensar, a pessoa vai morar, por exemplo, lá na área continental, mas vai trabalhar no centro da cidade. Não adianta, ele não consegue, né? Então você tem que pensar, por exemplo, num projeto de habitação popular na área continental e arrumar uma condição de trabalho nessa mesma área para essas pessoas que vão morar lá. Através de intensificar um parque industrial, uma área comercial, sabe? Você tem uma área turística, você tem uma possibilidade muito grande na área continental de colocar pessoas morando e trabalhando do lado, não que não deixe de vir a Santos, no meio do continente, a ilha, né? A Santos Ilha, e não apenas na Santos Continental, fazendo com que ele possa trabalhar lá e, quando quiser, ele pode vir também através de transporte digno, como eu falei, aquaviário, VLT para lá. E também você pensar na habitação do centro da cidade, legalmente, procurando fazer a coisa corretamente, juridicamente. Todas essas casas abandonadas, esses imóveis abandonados, dá uma reocupação de moradia e de comércio. Você pode, por exemplo, se for uma casa com 2 andares, em cima você faz a habitação da pessoa, embaixo uma loja comercial, uma loja de vendas, alguma coisa, até pequenas indústrias, e sempre pensando do não poluente, tanto na área continental como na área central. Mas fazendo legalmente, fazer uma pesquisa, você tem que fazer um levantamento realmente, como está a situação dessas casas do centro, e você legalmente ou desapropria ou troca, porque essas casas muitas vezes estão devendo enormidade de IPTU. Então vamos aproveitar isso para fazer habitação e local de comércio, lugar de trabalho também. Santos, assim como outras cidades, estão endividadas.
Como gerar emprego e renda pegando uma cidade endividada? É muito difícil, mas você tem que fazer, de novo, um grupo de trabalho para ver exatamente onde é que estão os déficits da cidade. Uma das coisas, por exemplo, o que eu acho que tem que existir é a valorização do servidor público. Sabe? Então não adianta você ter uma secretaria. Quando eu fui secretário da Cultura de Santos, nós tínhamos 3 cargos em comissão. Do secretário, o chefe de departamento artístico, cultural, que era o Nélio Mendes, e o chefe de departamento administrativo, que era o professor José Lascani, que foi vereador tantos anos, uma pessoa que muito honrou a nossa cidade. 3 cargos comissionados. Todos os outros cargos eram ocupados por funcionários da prefeitura, por funcionários públicos. Porque no funcionário público ele tem um salário, eu vou dar um exemplo, de R$1.000. Ele vai para uma função comissionada, é mais 2.000, ele vai ganhar 3. Se você pegar uma pessoa que não é funcionária pública, você vai gastar os 3. Nesse caso, você vai gastar só 2, você vai economizar um pagamento menor, mas com mesmo uma prestação de serviço. Então, o funcionário público precisa ser prestigiado. O funcionário público é a prefeitura. O prefeito, o secretário, é passageiro, é pontual. 4, 8 anos e vai embora. O funcionário público não. Está lá o tempo todo atendendo todas as administrações. Então nós temos que dar dignidade e reconhecimento da justiça para esses trabalhadores e esses funcionários públicos, seja ele através do estatutário, através do seletista. Nós temos que pegar esses funcionários e valorizar, mostrar, fazer com que realmente eles sintam prazer em servir e não fiquem apenas se sentindo magoados ou angustiados por falta de atendimento da prefeitura. A prefeitura deve 3 anos para o funcionário que não paga, ia pagar, e deve 3 anos que não faz um pagamento de um débito que a prefeitura tem. Tem que fazer isso. A assistência médica dele está totalmente, praticamente abandonada. Então, é isso que eu acho. Nós temos que valorizar o humano, fazer com que a cidade se transforme numa cidade humanista, entenda que o ser humano é o mais importante de tudo e com isso a gente cria essa situação favorável para toda a cidade. O centro de Santos, o senhor acabou pincelando agora há pouco, o centro de Santos hoje, a gente olhando, ele é feio. Você passa em determinados locais, determinadas ruas, você tem até medo daqueles prédios velhos, a situação que estão, você tem até medo daquilo cair, desabar, como já aconteceu recentemente. Quais os planos do senhor para mudar essa imagem do centro de Santos? Eu acredito que governo qualquer que seja da Prefeitura de Santos vai ter o apoio tanto do governo do Estado como do governo federal no momento que apresentar projetos corretos. Nós temos um Ministério da Cultura, nós temos uma Secretaria de Cultura, Ministério da Cultura a nível federal, Secretaria da Cultura do Estado, e nós temos que fazer o quê? A comunhão dessas entidades, né, dessas secretarias, desse ministério, para que faça realmente um plano de recuperação da cidade. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho na cidade do Porto, em Portugal. A recuperação lá é maravilhosa. É lógico que isso não é um passo imediato, isso demora anos para você recuperar, restaurar, né, essa situação. Mas foi feito pela comunidade europeia. Então você não consegue fazer uma coisa individualizada. Nós temos que apresentar um projeto correto, que realmente mostre o que pode ser feito nesse centro, na nossa cidade, em Santos, para que realmente se torne uma marca, não apenas do governo municipal, mas do estadual, do federal e do cidadão brasileiro e do cidadão santista. Isso não é difícil, é demorado. Mas não é difícil. Se você apresentar o projeto correto, existe disponibilidade orçamentária para essas recuperações, né? Então, se até hoje não foi isso concretizado, pode existir algum senão, algum erro, alguma coisa, fazer com que isso aconteça. Então, nós temos que procurar um esforço conjunto com o Estado e com o governo federal. E é isso que nós vamos fazer. Agora, nós podemos reativar também procurando utilizar, é uma vergonha, né? Os armazéns de Santos, do Valongo até ali o início da João Pessoa, é um horror, né? Aquilo precisa, porque se você transformar aquilo num centro de atividades turísticas, educacionais, culturais, esportivas, transforma aquele meio. As pessoas não têm onde praticar esses esportes. Ali
eu praticar a sua atividade de lazer. Eu acho que tem que pensar também todos aqueles armazéns que também estão destruídos, né? Candidato, o Parque do Emissário, ele foi demolido e a Justiça determinou a paralisação das obras ali. O senhor pretende fazer alguma coisa sobre isso? Está no seu plano de governo? Na verdade, ali, eu acho que existe uma determinação da Justiça para que seja refeito tudo aquilo que foi destruído, né? Então, ali é um lugar para você ter não apenas o turismo, você não ter apenas o surf, né? Que começou aqui em Santos, né? Veio do exterior, mas começou aqui a atividade surfista, né? Tem que valorizar esses esportistas, né? Você tem diversas coisas que você pode fazer no emissário submarino para o turismo. Porque o emissário submarino, ele pode servir para a cidade, mas pode servir muito bem para o turismo. Então, nós temos que pensar projetos que realmente atendam o turista que vem a Santos. Porque o turista, você sabe, o turista que vem a Santos, da parte da manhã, na parte da tarde, ele quer saber da praia e dos jardins. É muito bem ocupada. Depois disso, poucas atividades nós temos para atrair os turistas, né? Não, nós não podemos ter atividades só pontuais, temos que ter uma atividade constante. Ou seja, todo dia da semana, todo fim de semana mais intensificado. Não fazer só para os turistas, fazer para o próprio frequentador da cidade, a própria população, nos lugares onde você tem uma série de atividades comerciais. Você pode ter, como em Bremen, Alemanha, tem atividades artísticas, culturais, esportivas, né? Ginastas, por exemplo, se apresentando na Praça Mauá, entendeu? Ginastas se apresentando na Praça Rui Barbosa, dançarinos de bailes, de danças populares, de danças clássicas, de danças contemporâneas, entendeu? Fazer com que aquilo se transforme realmente numa atuação viva, não pontual, sabe? Ocupar esses espaços com atividades diversas que demonstra uma possibilidade da população ter uma atração também, e com isso melhorar também o comércio, né? Melhorar a atividade comercial nessas regiões. Para finalizar, como o senhor vê a saúde hoje em Santos e quais as suas propostas para a área? A saúde hoje, no Brasil inteiro e também em Santos, ela é feita apenas como curativa. A pessoa fica doente e vai para o médico, né? Então, eu acho que a saúde tem que ser preventiva. Nós temos diversas faculdades de medicina em Santos, né? Temos três faculdades de medicina em Santos. Aqueles médicos, como outros trabalhadores também, não tem que ir para fora da cidade, né? Você pega, essa é outra preocupação, o jovem que é formado aqui ir para fora, trabalhar fora, tanto na parte universitária como na parte técnica. Temos que procurar emprego para esse pessoal, entendeu? Criar esse emprego. E na área da saúde, utilizar os que estão no final de curso, ou como estágio, ou como complementação, utilizar o quê? Acompanhamento domiciliar com medicina preventiva. Ou seja, você, durante todas as semanas, não é uma vez por mês, uma vez por ano, não. Você faz, por exemplo, vamos fazer hoje na Vila São Jorge. Então faz um mutirão de médicos, de assistente social, tudinho na casa, e faz consulta em todo mundo. De casa em casa, lógico, você primeiro avisa que vai acontecer isso, você forma uma infraestrutura para isso acontecer. Na semana seguinte, vai para outro bairro, na outra semana, fazendo medicina preventiva, mostrando, por exemplo, se a pessoa está com um problema, que esse problema seja resolvido antes dele se tornar crítico, para não ter que ir no hospital de emergencial, entendeu? Então, para mim, é importantíssima a medicina preventiva e a saúde domiciliar. E a saúde domiciliar não é só médico, tem que ter assistente social, tem que ter enfermeiro, tem que ter diversas áreas em que a pessoa possa consultar e ver exatamente a situação de cada comunidade e de cada casa, de cada família. Então, esse é o meu objetivo com relação à área da saúde. Perfeito. Taná, eu vou te dar 1 minuto agora, olhando para aquela câmera, falando com os eleitores, por que você quer ser prefeito de Santos. 1 minuto. Eu quero ser prefeito de Santos porque nós percebemos o seguinte: quem realmente determina o que vai ser feito na cidade é o executivo.
Não adianta você ter um secretário da Saúde, um secretário da Cultura, um secretário de Obras, com as suas ideias próprias. Quem define essa ideia é o prefeito. E para que você desenvolva uma política humanista, ou seja, o ser humano é o nosso objetivo principal. E isso passe para todas as secretarias, só se você estando no executivo, estando como prefeito. Por isso, eu aceitei ser candidato a prefeito de Santos, porque eu sinto que, infelizmente, o executivo ele é muito pontual em todos os problemas para o ser humano. Ele se torna muito mais ativo para a parte física, a parte material, do que o sentimento humano, o humanismo, que é muito necessário para a nossa convivência, melhorar, atingirmos os objetivos da população santista. Por isso eu peço para você que me honre com seu voto, se você ainda está em dúvida. Não deixe de votar. Vote Taná. Obrigado. Obrigado, candidato. Obrigado pela sua participação. Essa foi mais uma edição do Diário Online. Eu e o também jornalista Carlos Raton iniciamos uma série de entrevistas com os candidatos às prefeituras da região. Se você quer participar, entre em contato com o Diário do Litoral e solicite o seu agendamento. Essa entrevista e todas as demais podem ser vistas no site www.diariodolitoral.com.br e também nas redes sociais do jornal. Até a próxima. Tchau.